Dando continuidade ao livro Messe de Amor pelo Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 37, que traz o título Examina e Prossegue. Joana de Ângeles vai iniciar desta forma: recordas com tristeza a deserção dos companheiros mais afeiçoados aos propósitos de bem servir. Viste a falência de idealistas arrebatados quando o testemunho lhes exigia oração e jejum moral. Acompanhaste, com inquietação, o recuo de amigos que lutavam nas primeiras linhas de combate. Choraste, amargurado, ante a reação negativa daqueles em quem mais confiavas. Ouviste a voz da cólera na boca da revolta, quando os servidores calmos se desordenaram ante as injunções do serviço. Esperaste, sem êxito, que os cooperadores afastados retornassem às atividades edificantes, onde serves ao divino servidor. Ante as decepções sofridas e as rudes provações, dizes-te cansado. Enxergas sombras onde antes brilhava a luz. Pessimismo no lugar em que se demorava a esperança. A aflição punitiva na alma que sofria em renovação. E sentes a falta de forças para continuar. Tudo parece conspirar contra os teus elevados compromissos, incompreensão de uns, dificuldades com outros, abandono e solidão. No entanto, é inadiável a tua necessidade de prosseguir. A fé se transformou num alimento de que não podes prescindir. Todos os teus planos de felicidade nasceram com ela no teu coração. Escuta a própria consciência e compreenderás quanto te significa. Faze o que esse alcance e faze sempre o melhor. A hora que se apresenta sombria é a oportunidade de acender a luz na lâmpada que se vai apagando em muitas mentes, antes clareadas pela chama da esperança. Busca o entusiasmo e a alegria te vestirá novamente com o alento. O lar não te parecerá penitenciária punitiva, mas escola onde aprendes a servir. Os companheiros deixarão de ser desertores para se transformarem em enfermos, aguardando compaixão e medicamento. Os perseguidores já não se apresentarão na condição de algozes, antes parecerão atormentados em mãos cruéis a zurzirem e inquietarem os outros. Os escassos recursos parecerão suficientes, porque descobrirás os tesouros ocultos nos dotes do Espírito. Desse modo, mesmo que a maioria escolha outra linha de conduta,
na escola de fé, a que filiaste o Espírito, não há por que desanimar. No momento justo, todos devolverão os haveres que receberam com o uso que fizeram. O minuto que soa no clímax dos teus desenganos pode ser também um instante que precede a transição da tua alma, como imposição natural que a vida exige aos fugitivos e postulantes da verdade. E, além da morte, tudo o que fizeste, vencendo pessimismo e luto, dores e angústias, por teres perseverado fiel, ser-te-á o lenitivo para a saudade, a segurança feliz e a paz vitoriosa. Examina e prossegue, pois, sob a inspiração do bem, enquanto são fortes as tuas forças, para que, ao anoitecer dos dias, na velhice, descortines o caminho ensolarado. Lembra que o excelente Filho de Deus, Jesus, sem erro nem crime, após a sementeira do bem imperecível, entre infelizes e sofredores, viu os amigos queridos desertarem, atemorizados, e experimentou injúrias e maldições, aceitando por amor vinagre e fel, para tornar-se, depois de morto, um sublime clarão para todos, apontando a rota da glorificação ao alcance da humanidade inteira. É a lição proposta pela nossa irmã Joana de Ângeles, neste livro, cujo título é Messe de Amor. O amor é Jesus, pois que ele é o reflexo de Deus em nossas vidas. E messe é a colheita. Se o Mestre amado, há 2000 anos atrás, esteve entre nós, e se desde a época até os dias atuais temos sido convidados a buscarmos e aceitarmos o seu convite, e observando a nossa atual existência, ela coloca o título: examina. Examina a si mesmo. Que tipo de colheita, diante deste amor maior, tem realizado? Que tipo de colheita nós temos realizado na atual existência? Então ela está nos propondo justamente a uma busca interna, a um exame da nossa consciência, em especial a nós espíritas, que já estamos nos conscientizando da realidade da vida espiritual. Pois o convite do Mestre foi claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Como nós não temos feito isso, nós então estamos colhendo muitos espinhos. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Basta examinarmos o nosso dia a dia, a nossa atual existência.
Desde quando, entendendo, entre aspas, por gente, nessa atual existência, fazermos essa introspecção. Então, Joana de Ângeles coloca uma coisa muito importante. O minuto que soa no clímax dos teus desenganos pode ser também um instante que precede a transição da tua alma. Que transição é essa? É a saída da alma do corpo físico. Mesmo nós tendo a informação, o conhecimento que deixaremos o corpo físico, nenhum de nós estamos preparados. Nenhum. E se nós formos, os que ficam também não estão preparados. E há 2000 anos, de forma mais efetiva, temos sido convidados a buscarmos esse entendimento. Adriano, mas a humanidade sabe. A humanidade sabe que se nascemos, deixaremos a vida. Mas será que nós, seres humanos, estamos convictos desta realidade? Não. Basta olharmos o painel que se apresenta aos nossos olhos na nossa sociedade, na nossa coletividade, na nossa humanidade. E aí ela vai dizer, como imposição natural que a vida exige, e aí nós vamos entender com Cristo que a vida não se restringe ao nosso movimento no plano que nos encontramos mais denso, físico. Ah, Adriano, e os espíritos que aqui se encontram desencarnados? Também. Estão se movimentando no ambiente mais denso. Muitos desencarnados. Muitos deles ainda sem terem consciência de que se encontram sem um corpo físico. E se faz necessário o auxílio por parte de irmãos e amigos espíritos, já com suficiente conhecimento e entendimento desta realidade, para os auxiliar, para que eles possam enxergar uma realidade que se apresentava quando estavam encarnados, mas que não souberam valorizar. E ali, ela coloca para nós, examina, prossegue. Examina tudo isso e observa se suas atitudes condiz com o seu entendimento da realidade espiritual. Porque se não estiver em alinhamento, fato, terás problema. Dissabores, angústias, aflições, perturbações, que poderão se prolongar por um bom período, a depender de cada espírito. Então, o que Joana de Ângeles está nos propondo? Se cada um de nós estamos despertando nossa consciência para uma realidade muito maior do que a que nós estamos vivenciando na atualidade, na experiência física, nós não podemos temer. E nem permitir que medo se instale em nossa intimidade. Somos espíritos imortais. A vida prossegue. Então, às vezes, se faz necessário
a espiritualidade maior vir até nós de uma forma que nós usualmente não gostamos. Pois que muitos de nós nos acomodamos. Se nós observarmos a existência do Cristo, ele não veio ao mundo para passear. Não consta nos evangelhos que Jesus teve, como se diz, férias para poder se esparecer, para poder se alinhar, se recompor diante do imenso cipoal de problemas apresentados até então pela humanidade à época e que não se mudou ainda nos dias atuais. Já se passaram 2000 anos. Nós não podemos nos acharmos no direito de estarmos no plano físico para passear, para buscarmos apenas os prazeres que a matéria nos oferece. Se o Cristo, o Filho de Deus, é o nosso maior exemplo, conforme ela vai colocar aqui para nós, lembra que o excelente Filho de Deus, Jesus, sem erro e nem crime, após a sementeira do bem imperecível, entre infelizes e sofredores, viu os amigos queridos desertarem, atemorizados e experimentando injúrias e maldições. E ele lamentou profundamente. Porque ela vai dizer, depois de morto, morto que é o corpo, não ele, espírito, um sublime clarão para todos, para toda a humanidade, apontando a rota da glorificação. Então, Joana de Ângeles está nos afirmando que recebemos um roteiro. Foi proposto. Nós precisamos pegar este roteiro e examinar como nós nos encontramos na atualidade diante deste roteiro. Avaliarmos com sinceridade, pois o tempo urge. Hoje eu estou aqui. Pode acontecer que na próxima sexta-feira que tiver o tratamento de saúde eu esteja desencarnado, não esteja mais aqui. E aí? Pode acontecer com qualquer um que esteja aqui encarnado, como aconteceu com os que aqui se encontram desencarnados. A morte chegou de uma vez? Não. Pois que a vida, diante de um ditado antigo, vai nos apresentando o quê? Sinais. Ela vai nos dando sinais. Só que nós, ainda relapsos, indisciplinados e infratores diante da lei maior, vendo o sinal vermelho, vamos avançando. Em vez de pararmos, examinarmos, analisarmos, compararmos, para poder compreender. E é por isso que, diante de semeaduras que nós realizamos, é óbvio, diante da lei, que nós passaremos por situações que vão nos exigir testemunhos de fé
como ela colocou aqui. Se a fé se transformou no alimento de que não podes prescindir, todos os teus planos de felicidade nascem com ela no teu coração. Escuta a própria consciência. No Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade acerca da lei, onde podemos encontrar escrita a lei de Deus, a espiritualidade nos responde na consciência. Mas será que realmente nós estamos tendo consciência? Será que eu sei realmente o que eu quero? Não o que eu desejo, porque desejo é da carne, é da matéria. E nós ainda nos movimentamos diante de desejos que, quando não são atendidos, podem trazer-nos frustrações, contrariedades. Então é preciso nos munirmos de vontade, mas vontade que opera no bem. É o convite do Cristo a todos os momentos. Todo o seu movimento entre nós foi ensinar e exemplificar que nós só poderemos sermos felizes quando aprendermos a amar. Aí entra um grave problema. Como nós ainda não estamos convictos da realidade espiritual, de que somos espírito e estamos vivenciando etapas com o objetivo de burilar o nosso espírito diante da vida dele, espírito, pois é espírito que tem vida, não é corpo. Corpo tem vitalidade. Nós teremos que avançar. Então, olha o que ela coloca. Isso há 60 anos atrás, pois que o livro foi publicado em 1964. A hora que se apresenta sombria, por quantos momentos difíceis nós temos passado e quantas horas sombrias temos vivenciado. Na atualidade, já vivenciamos e ainda iremos vivenciar. O que fazer? Então, munidos do entendimento, do conhecimento e convictos da nossa realidade, ela coloca, isso é oportunidade para que a luz se acenda em ti mesmo. Pois que, se essa luz vai se apagando em muitas mentes, por que a luz vai se apagando em muitas mentes? O desânimo, o cansaço, as dificuldades que vão se avolumando, a pessoa ela vai observando situações onde poderão trazer a ela, conforme foi colocado por Joana de Ângeles, decepções sofridas, provas rudes, aonde era luz estou enxergando sombra, onde havia esperança hoje vejo pessimismo. A alma que necessita se renovar entra num campo de punição aflitiva em si mesma. O quadro vai se apresentando de tal forma que muitos de nós podemos cairmos por não termos forças. Mas todo espírito, encarnado ou desencarnado, traz dentro de si uma força que ele desconhece.
Muitos desconhecem. Os espíritos que a conhecem, movimenta em seu favor para avançar diante da luz. O lar te parece penitenciária punitiva? Ele é escola, com o objetivo de aprender para servir. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Exemplifique, dialogue, fale claramente, seja sincero, mas não permita que o teu caminhar seja obstruído por quem quer que seja. Ah, Delano, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha filha, é meu irmão. Ele é espírito, ele é individualidade. Se não quer seguir, o problema é dele, não é seu. Auxilie. Quer caminhar? Não. O problema é seu, eu vou. Mas uma coisa é certa. O minuto soa. E os desenganos chegam. Porque a realidade pode ser, e o é, para muitas consciências, implacável. É implacável. Choro e ranger de dentes, disse Jesus, claramente de forma objetiva. E nós, querendo passear na vida física. Cuidado! Não estamos aqui para passear. Estamos aqui para aproveitar todas as oportunidades e bênçãos que a espiritualidade maior está nos pedindo, porque vamos atravessar um turbilhão que quem não se munir de força terá problema. E a maior força que o espírito se movimenta em si mesmo é o amor. Aprenda a amar, a se amar. Aprenda a olhar para o semelhante com piedade e compaixão. Ah, mas ele fez isso comigo. O problema é dele. Mas o seu problema é vencer orgulho e dificuldades que ainda traz e amar. Se queres ser feliz, ame. Caso contrário, continuará dando murro em ponta de faca. Se machucará. Então Joana de Ângeles coloca: examina e prossegue, pois sob a inspiração do bem, enquanto são fortes as tuas forças, para que ao anoitecer dos dias, na velhice, descortines o caminho ensolarado, isto é, o sol, Jesus, no caminho que ele nos ensinou. Então nós vamos encerrar essa primeira parte com essas observações